Olá a todos, bem-vindos ao Laboratório de Água, Solos e Tecido Vegetal do Instituto Federal Norte de Minas. Aqui é o Léo Passos, o técnico responsável pelo laboratório, e hoje nós vamos apresentar duas metodologias para vocês. A primeira é a determinação de densidade a partir de coletores caseiros, e a segunda é a determinação de textura de solo. Ok? Nós vamos dividir em dois momentos essa nossa prática, sendo o primeiro para a densidade de solos e a segunda para análise textural. Ok? Então vamos para a situação da densidade. Nós temos aqui dois amostradores caseiros, né? Foram feitos por acadêmicos, e o objetivo aqui é determinar a densidade do solo de amostras enviadas ao laboratório a partir desses amostradores. Na metodologia padrão existem anéis já padrões, né? Que eles se encaixam em amostradores, né, específicos para retirada de amostras indeformadas, ok? Mas nesse caso nós estamos falando sobre determinação de densidade por amostradores caseiros, né, feito por acadêmicos. Então, a primeira etapa é o seguinte: assim que a amostra ela chega aqui ao laboratório, a primeira coisa que a gente faz é identificá-la, né? Nós identificamos ela no nosso livro de registro. E após a identificação, a gente seca as amostras. Esse processo é válido tanto para a densidade como também para análise textural. Um adendo aqui é que no caso de densidade, certo? Pelo método padrão, o solo vem com o anel. O solo está contido dentro do anel, por isso que chama amostra indeformada, né? O solo está contido, o solo úmido está contido dentro do anel, e esse conjunto é levado à estufa para ser secado, certo? No nosso caso do amostrador caseiro, também poderíamos fazer isso, certo? Desde que o material que foi feito o amostrador não derreta dentro da estufa, né? Ou seja, tem uma temperatura de fusão maior do que 100 graus Celsius, ok? Então, nós temos aqui 7 amostras, e nessas 7 amostras nós vamos quantificar as densidades inicialmente aparentes do solo, né? Então, vamos ao quadro para a gente ter uma explanação de como isso é feito. Então, dando prosseguimento, pessoal, à nossa explicação, nós vamos à lousa para podermos explicar um pouco a parte matemática da determinação de densidade do solo após as amostras estarem secas. Tá? A primeira coisa que a gente tem que ter noção é qual é a massa do solo seco, certo? Então, na nossa situação, o acadêmico enviou 3 amostras, né, que foram secas em estufas, né, e essas 3 amostras comporão a nossa amostra composta, certo? Ele mandou 3 amostras simples de uma mesma área, e nós vamos ter que determinar a densidade dessa área a partir dessas 3 amostras simples que ele enviou a nós. Então, na primeira amostra, a massa seca foi 199,32, a massa do segundo solo foi 202,19, e a terceira massa foi 190,01 gramas. Certo? Então nós determinamos a massa seca do solo. Lembrando que a densidade aparente, ela é uma densidade que desconsidera os espaços vazios do solo, presentes no solo, que são preenchidos por água, né? Então, por isso que nós fizemos a secagem desse solo, para que a água evaporasse e a gente tivesse uma maior probabilidade de só conter o solo e os espaços vazios na nossa amostra. Então, o próximo passo, pessoal,
é determinar as dimensões do amostrador. Como se trata de um amostrador caseiro, as dimensões elas são específicas para cada amostrador feito. No caso do exemplo do nosso acadêmico aqui, o amostrador dele contava com uma altura, era um cilindro, né, feito de cano PVC, uma altura de 10 centímetros e um diâmetro de 4 centímetros. Ok? Então essas são as dimensões do nosso amostrador. Ok? É interessante nós relembrarmos a fórmula de densidade. Não é? Então, densidade é uma razão, né, entre a massa dividido pelo volume ocupado por essa massa. Geralmente a massa é em gramas e o volume é em centímetros cúbicos, tá? Então deixa eu melhorar aqui um pouco. Então, seria gramas por centímetro cúbico. Então, essa é a nossa referência para calcular a densidade desse solo nessa situação, certo? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer que a densidade, vamos chamar de DAP, a densidade aparente desse solo, seria a massa desse solo pelo volume que esse solo ocupou. Qual massa? A massa do solo seca, porque nós estamos desconsiderando os espaços vazios, né, compreendidos nessa amostra, certo? Então, a massa do solo que nós vamos usar seria a somatória das massas de cada amostra individual. Então, eu vou falar que é massa 1 mais massa 2 mais massa 3 sobre o volume que esses solos ocupam, certo? Como eu sei qual é o volume que esses solos ocupam? Simples. Cada amostra dessa proveio de uma coleta do amostrador. Então, para cada amostra, para cada massa, eu repito o volume do amostrador. Então, eu vou repetir o volume 1 mais o volume 2 mais o volume da amostra 3, certo? Ou melhor, eu posso fazer que essa densidade aparente, né, DAP, eu posso falar que é, né, a somatória das massas da amostra, certo? Dividido por quem? Pela somatória dos volumes do amostrador, tá? Posso falar que pode ser a somatória do volume do amostrador, tá? Se eu quiser simplificar ainda mais, ao invés de eu fazer a somatória, eu faço 3 vezes o volume do amostrador. Tá? Mas para ficar fácil, nesse caso, seria a somatória das amostras, da massa das amostras, né? Dividido pela somatória do volume do amostrador. Certo? Isso nós vamos ter uma densidade aparente média. Ok, pessoal? Uma densidade aparente média. Né? Então, isso seria a base para o nosso cálculo, tá? Antes da gente começar a fazer o cálculo, é importante nós relembrarmos de outro conceito aqui. Na fórmula de densidade, nós precisamos do volume ocupado por aquela massa de solo, certo?
E como eu saberei qual é o volume ocupado por aquela massa de solo? O volume ocupado pela massa de solo é o volume do amostrador. Então o acadêmico precisa lembrar que é necessário calcular o volume do amostrador. O amostrador nosso é um cilindro, correto? Então como eu calculo o volume do cilindro? Vamos lá, ó. Volume, tá? Vou abreviar, do cilindro. De forma simples, nós vamos falar que é área da base vezes H. Tá ok? Lembrando que a área da base é um círculo e a área do círculo é πr ao quadrado, certo? Lembrando que R é o diâmetro dividido por 2, certo? E a nossa altura é, teoricamente, o comprimento do cilindro, certo? Compreenderam, pessoal? Ok. Próximo passo, já calculando o volume do cilindro, basta aplicar na fórmula, certo? Então, acompanhando o raciocínio, nós teríamos que, densidade aparente, média no caso, seria a somatória dessas três massas, certo? Seria 199,32 dividido por 202,19 mais 202,19 mais 190,1, certo? Deixa eu fazer o cálculo aqui. Então, vamos lá. 199,32. Isso dá 591,52. O que? Gramas. Ok, pessoal? Não esqueçam da unidade de medida. Dividido pela somatória dos volumes. Tá? A somatória dos volumes. Lembrando que, se eu sei que o volume do cilindro é área da base vezes altura, certo? Eu sei que é a somatória do volume 1, do volume 2, do volume 3, tá? Ou você pode falar também, como eu disse atrás, 3 vezes o volume do cilindro, certo? Então o que eu vou fazer? Vamos calcular, vamos fazer 3 que multiplica o volume do cilindro. Qual é o volume do cilindro? πr ao quadrado, então π, eu não vou colocar o valor aqui, vezes r ao quadrado, r é a metade do diâmetro, se o diâmetro é 4, o raio é 2, ok? Então, vezes 2 ao quadrado, certo? Vezes a altura, que é, em tese, o comprimento do cilindro, 10 centímetros. Ok? Ok? Lembrando que, olha as unidades, aqui é 2 centímetros. Se você elevar 2 centímetros ao quadrado, você eleva tanto o número quanto a unidade que acompanha esse número. Então aqui fica 2 ao quadrado 4 e metro ao quadrado, centímetro ao quadrado, vezes a altura também é dada em centímetro. Então, se você tem algo ao quadrado que multiplica por algo elevado a 1, pela regra, da exponenciação, certo? Você multiplica e soma os expoentes, tá ok? Então, densidade aparente, continuando, então aqui vai dar centímetro cúbico, tá? Desculpa. Então, densidade aparente é igual 591,52 gramas,
Então vamos colocar aqui 591,52 gramas dividido por 3, que multiplica o volume do cilindro, que é π vezes r ao quadrado, que é 4, vezes 10. Certo? Nós achamos um valor aproximado a 1,56 gramas por centímetro cúbico. Seria a densidade aparente do solo. A pergunta é: a densidade aparente do solo é maior ou é menor do que a densidade real do solo? Espero ter ajudado a vocês nesse exemplo simples. Ele se aplica a qualquer outro exemplo. E vamos para a próxima etapa, que é a determinação de textural da amostra. Valeu? Aqui, pessoal, Léo passo de novo. Próxima análise seria a análise textural agora. Tá? A análise textural ela tem um objetivo, ok? O objetivo da análise textural é nós podemos quantificar as frações do solo. Quais são as frações do solo? Então, as frações do solo, então, qual é o objetivo? Vamos lá. É quantificar as frações do solo. Certo? Quais são as frações do solo, pessoal? Primeira fração, areia. Segunda fração, silt. Terceira fração, argila. Então nós podemos quantificar através de análise textural a areia, o silt e a argila. E a partir disso, classificar o solo, né? Se ele é argiloso, arenoso, franco-arenoso e etc. Né? E outros tipos de classificação do solo. Tá ok? Então, recapitulando, a análise textural objetiva quantificar as frações do solo. Falar quanto tem de areia, falar quanto tem de silt, falar quanto tem de argila, né? De uma forma mediana, tá? É uma forma referencial, tá ok? Então nós vamos quantificar de uma forma mediana, né? De uma forma amostral, quanto tem de areia, quanto tem de silt e quanto tem de argila. O processo, ele é dividido em etapas. Então vamos lá. Na análise textural, nós temos a primeira etapa, que é a identificação e a secagem do solo. Né? Então, ou da amostra, né? Vamos botar aqui da amostra. Certo? Então, o solo chega ao laboratório, como vocês já sabem, é identificado e a gente seca ele, né, ao ar, né, e à sombra. Então, para a gente poder fazer a determinação textural. Então, a primeira coisa é a identificação e a secagem do solo. Inicialmente, na nossa instrução, eu mostrei para você os 7 solos submetidos à secagem. Dependendo do nível de argila, né, que o solo possui, ele leva mais de 24 horas para secar. Tá ok, pessoal? Então, segunda etapa é a dosagem do solo para quantificação e a adição de uma solução dispersante e a agitação das amostras. Ou seja, após o solo seco, a gente vai dosar o solo. Essa dosagem aqui no laboratório a gente chama de cachimbação, né? O solo é cachimbado, ele é dosado por um cachimbo de 10 centímetros cúbicos, que é um coletor de 10 centímetros cúbicos. E esse coletor, ele é adicionado a um recipiente, e a esse recipiente a gente adiciona uma solução dispersante, né? Uma solução que permite acelerar a separação entre a areia, o silt e a argila de forma química.
certo? Então, adicionamos o dispersante e depois da adição do dispersante, nós vamos submeter a amostra a uma agitação de no mínimo 16 horas. Tá ok? No agitador tipo Wagner, que também nós mostraremos numa próxima demonstração. Como terceira etapa, nós vamos fazer a separação das frações por peneiração. Então o solo ele passou no mínimo 16 horas agitando com a solução dispersante, tá? Então as frações estão bem desunidas, né? E o que a gente faz agora? Agora nós vamos separá-las através de peneiração. A peneiração ele é um processo mecânico, né? Aqui no laboratório a gente tem um conjunto de peneiras com granulometrias diferentes. Então, cada granulometria, cada etapa de peneiramento, cada peneira do nosso conjunto de peneiras, ele retém uma fração do solo, tá? Ele retém a areia e vai ter um conjunto, um conjunto de peneiras que vão reter o silt e a argila, certo? Mas a quantificação deles não é por peneiramento, beleza? Mas a separação da fração areia, silt e argila se faz por peneiramento, tá? Ou peneiração, beleza? Então, essa é a terceira etapa. A quarta etapa é a pipetação das frações pelo método da proveta. Aí vamos lá. Na peneiração, ou no peneiramento, a gente separou em específico a areia do silt e da argila, certo? Quando a gente vai quantificar as frações, a areia já está, entre aspas, quantificada, ela foi retida nas peneiras. Mas o silt e a argila, por ser frações muito pequenas, as peneiras que nós utilizamos não têm a capacidade de fazer essa separação. Então nós utilizamos um método chamado método da proveta. O método da proveta, ele se baseia numa diferença podemos falar, uma diferença de densidade entre partículas, tá? Nós podemos falar também de uma diferença de velocidade de decantação entre as partículas dentro da proveta que nós vamos usar para quantificar. Nós vamos mostrar essa etapa posteriormente. Então, a gente faz, após a separação das frações por peneiramento, a gente faz a pipetação das frações silt e argila, tá? Pelo método da proveta. Então, vou recapitular até melhorar aqui, ó. Pipetação das frações. Abre um adendo aqui, ó. Quais frações? Silt e argila, certo? Pelo método da proveta, certo? A gente usa o método da proveta, certo? Também chamado de método da pipeta, mas eu chamo método da proveta, ok? E a última etapa é a quantificação das frações por gravimetria ou diferença de massa. Então, para eu quantificar quanto de silt e quanto de argila tem minha fração pipetada, certo? Eu vou usar diferença de massas ou gravimetria, uma técnica de determinação de massas através da diferença de pesagens, tá? É um método analítico que se baseia na diferença de massas, tá? entre amostras. Então, esse é o resumo da nossa análise textural. Então, são 5 etapas que vai desde a identificação e secagem do solo à quantificação das frações. Para cada etapa dessa, nós estaremos fazendo uma demonstração. Ok, pessoal? Então, um abraço, muito obrigado pela oportunidade e até mais.